Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, podem se assentar. Peço a você que abra a sua Bíblia no Salmo de número 23. Obrigado pela água. Nós vamos falar hoje sobre ser pastoreado. Salmo 23, vamos falar muito sobre isso. Quem achou isso, amém? Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Todos nós que estamos aqui, às vezes você que chegou aqui pela primeira vez, ou tem nos visitado há algum tempo, ou pessoas como a irmã Cida, que já está aqui há mais de 30 anos na igreja. Todos nós, um dia, fomos visitados pelo Senhor em nossas casas, e ali em nossas casas nós fomos conduzidos a uma igreja. Através do Espírito Santo de Deus tomamos uma decisão, e a partir disso começamos a buscar a vontade dEle em tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que nós iremos fazer. Passamos a buscar maturidade cristã, e maturidade cristã não é nada mais, nada menos que, independente de qual seja a nossa vontade, nós estejamos prontos a viver de forma única e exclusiva a vontade de Deus. É de fato viver o propósito do Senhor a qualquer custo. É começar a entender que não importa mais o que eu quero, não importa quão pecador eu seja, existe um Deus que consegue me conduzir a viver a vontade. Sobre a sua palavra, sobre a sua voz, nos leva de uma forma clara a confiar nele, de quão difícil esteja a situação. O Salmo 23 nos traz essa verdade. O Salmo 23 é um salmo escrito por Davi, e quem melhor do que Davi para nos falar sobre maturidade em Deus? Um homem que a palavra de Deus nos ensina que era considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi era não simplesmente um pastor, mas ele foi pastoreado pelo próprio Deus. Davi viveu isso de forma prática e de forma também espiritual. De forma prática, porque mesmo antes dele se tornar rei, o Senhor já ouvia ali junto das malhadas, das ovelhas de seu pai, enquanto todos os seus irmãos estavam diante da guerra, lutando por Israel, Davi se encontrava ali cuidando das poucas ovelhas de seu pai. E diante disso, como um pastor guerreiro, ele enfrentava o que fosse preciso, confiando única e exclusivamente em Deus, que viesse o dar não somente a ele, mas aquilo que estava sobre o cuidado dele, o livramento da morte ou do prejuízo. Ele olhava para dentro de si e sabia que Deus estava zelando, estava cuidando por tudo aquilo que tinha sobre suas mãos. Não por isso ele enfrentava o leão e o urso e saía vitorioso em cada uma dessas batalhas, e cada uma dessas dificuldades o preparava para assumir coisas ainda maiores, algo que viria de fato fazer com que ele viesse a ser conduzido de forma completa por Deus. Davi não deixou de ser um homem pecador,
Davi não deixou de ser falho, mas ele estava sempre sendo conduzido por Deus. Davi era pastoreado por Deus, porque mesmo ainda estando cuidando das ovelhas de seu pai, Deus o conduz até a casa de Saul, a tocar uma harpa, para que ele viesse a ter sossego sobre os demônios que o atingia, sobre os espíritos maus que o atingia. Diante disso, ele enfrenta Golias não com a valentia dos seus braços, não com a sua capacidade, com a sua agilidade, mas pela força do Deus de Israel, pela força do Deus dos deuses e Senhor dos senhores. E diante disso, passa a ser rei de Israel e conduzir Israel segundo a vontade e o propósito de Deus. A Bíblia nos mostra que em todas as batalhas Davi foi vitorioso. Isso não significa que Davi não tinha suas perdas, isso não significa que Davi não tinha seus problemas, isso não significa que Davi não passava por dificuldades. Ele continuava passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas lutas, só que agora em um grau ainda maior. E somente Deus poderia o conduzir em forma de pastoreio, de cuidado, para que ele viesse a cumprir o propósito dele. Em cada campo de batalha, ele via seus irmãos sendo mortos na guerra, para que ele viesse a ter o cuidado sobre o seu país, sobre a terra que o próprio Deus havia o dado como promessa. E por isso ele nos mostra que o intuito da palavra de Deus, viver um relacionamento profundo com Deus, nos leva a uma maturidade, nos leva a ter fé, a confiar em tudo aquilo que Deus havia nos ensinado. Não somente o Salmo 23 nos mostra essa confiança, nos mostra esse ato de fé, mas nós podemos ver no Salmo 42, quando o salmista está longe de casa, e por causa das diversas guerras que enfrentava naquele momento, ele não podia sair de onde ele estava, e ir até Jerusalém, para poder sacrificar a Deus, e ali ele se lamentava, e buscava em Deus o conforto para o seu coração. Nós vemos também o Salmo 121, que nos mostra a romaria que eles iam, e as dificuldades que eles enfrentavam, do frio da noite, o calor durante o dia, os salteadores que vinham para poder roubar o sustento deles, porque a caminhada era longa, era uma caminhada muitas vezes a pé, levando gado para o sacrifício a Deus, e ali eles enfrentavam todas as dificuldades. E a palavra do Senhor nos diz, que o salmista diz, que o Senhor guardava a sua saída e a sua entrada. Quando ele se afligia por medo da caminhada, ele olhava, ele levava os seus olhos para os montes e se perguntava: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós vemos também o Salmo 127 nos trazendo a verdade, que se Deus não edificar a casa, se Deus não guardar a cidade, em vão aqueles que vigiam estarão ali naquele momento. Mas o Deus de Israel é quem cuidava de todos em um momento onde não tinham como se proteger. Era Deus que fazia a família estar unida para poder vencer os adversários que vinham para afligir o seu povo. Ele nos mostra essa confiança, pois cada linha das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, gerará fé em nosso coração, para saber que é no Senhor que encontramos tudo o que precisamos. Cada uma dessas pessoas, cada profeta, cada sacerdote segundo a vontade de Deus, cada homem que via os seus amigos morrendo pela perseguição à igreja, encontrava refúgio às mazelas da sua alma apenas no Senhor, porque Ele é tudo que nós precisamos. Você pode olhar para você e achar que você precisa de muitas e muitas coisas. Na verdade, você só precisa de Deus. Quando nós temos Deus, nós não sentimos falta de nada. Quando o Senhor está sobre o nosso coração, nos direcionando, não nos falta nada, porque Ele é o nosso pastor. É através dessa palavra que nós teremos fé, e fará com que nós possamos crer na promessa do Senhor. O verso 1 ao verso de número 4 nos diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes,
leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Antes de nós entendermos que de fato o Senhor é o nosso pastor, nós precisamos examinar os versos 2, 3 e 4, que nos mostram o cuidado desse Deus para com as nossas vidas, porque o Senhor vem nos dizer que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, é Ele que nos leva para juntos de águas de descanso. Ou seja, mesmo em meio a todas as dificuldades, mesmo em meio à tempestade que o nosso coração pode estar sendo afligindo, o Senhor trará aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. O Senhor trará para nós aquilo que homem nenhum pode trazer, a paz que excede todo entendimento. Diante da adversidade, do problema, da dor, das dificuldades que nós venhamos a enfrentar, somente o Senhor pode trazer aquilo que ninguém pode nos dar, que é a paz. É Ele que nos leva a pastos verdejantes, é Ele que nos leva para junto de águas de descanso. É como se nós analisássemos aquilo que acontecia com Jesus. Jesus passando por uma incrível tempestade, onde o barco estava sendo assolado, os discípulos totalmente desesperados, e Jesus apenas repousando, confiando no seu Pai que cuidava de todas as coisas. É esse Deus que fazia com que Davi olhasse as adversidades que ele viria a passar, seja diante de Israel, seja no campo de batalha, e entendesse que ele estava sendo conduzido por Deus a passos verdejantes. Ele que era o próprio Deus que o levava para junto de águas de descanso. Era ele que tinha a sua sede saciada pelo próprio Senhor dos Exércitos. E Ele nos diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, esse Senhor que é o nosso pastor, conduzia esse homem a ter a sua alma refrigerada. Ele era guiado para um lugar justo, para que as suas atitudes fossem segundo o coração de Deus. E isso não era porque Davi era bom, isso não era porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque as suas atitudes eram justas, mas porque o amor, o nome do Senhor, pelo amor do nome do Senhor, tudo isso acontecia sobre a sua vida. Sabe o que Deus está nos dizendo? Que todas as coisas que acontecem sobre nossas vidas, sejam elas boas, sejam elas ruins, tudo será para a glória do nome do Senhor. As nossas vitórias nós atribuiremos ela a Deus, porque o Senhor é quem luta as nossas lutas, é Ele quem vence as nossas guerras, sejam elas internas, sejam elas externas. As nossas derrotas também devem ser creditadas ao Senhor, porque cada derrota é o Senhor nos conduzindo a ter maturidade diante das adversidades. Olhe para a sua vida, olha para a forma que você está hoje, onde você chegou hoje, e olha para os fracassos que você teve no decorrer de sua caminhada, o quantos eles te ensinaram, o quantos nãos que a vida te trouxe, te ensinou a crescer e estar cada vez mais maduro, porque é nas adversidades, é nas horas de dificuldades que nós dobramos os nossos joelhos, e muitas vezes calado, Deus ouve a oração de nosso coração, porque Ele sonda e esquadrinha os nossos corações e nos leva a entender de uma forma muito clara que é nele que nós encontramos tudo que nós precisamos. Ele intensifica essa verdade. Davi, um homem que estava em guerra, Davi era um homem que lutava contra os filisteus, contra os amonitas, contra os moabitas, contra tudo e contra todos. Ele olha e tem a convicção no seu coração, que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não precisava ter medo nenhum, porque porque Deus estava com ele, o bordão e o cajado do Senhor o consolavam.
Esse verso de número 4 é um verso muito importante. Esse vale da sombra da morte, segundo o hebraico, é um vale extremamente escuro, um vale onde ele não tinha visão de nada, mas ele sabia que mesmo quando os seus olhos não enxergavam, quando ele não tinha condições de caminhar, porque ele não sabia onde ele estava pisando, ele sabia que ali o Senhor estava com ele. Ele sabia que nesse vale escuro, onde ele poderia ser alvejado por uma espada, ser atacado por um inimigo, ele sabia que o Senhor estava com ele. Por isso que ele usa essa palavra: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse bordão e o cajado é exatamente a ferramenta que o pastor usa para conduzir a ovelha até o aprisco. É como se fosse uma vara comprida, como se fosse um ponto de interrogação. A ovelha está sendo tocada pelo pastor, mas antes dela ser tocada, ela precisa ser ajuntada. E a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Ele sabe que quando o seu pastor o chama, ele atende e se junta com os demais. A ovelha, o animal mesmo, quando ele está dentro do pasto, o pastor chama as ovelhas, ele grita às ovelhas, e as ovelhas chegam perto do seu pastor, e a partir daquele momento eles passam a guiar essas ovelhas até o aprisco, em um lugar seguro. E quando uma dessas ovelhas passa a sair daquilo que era o trieiro onde eles deveriam ir, em um lugar onde tinham muitas montanhas, era estreito de se passar, o pastor vinha com o cajado, dava na cabeça da ovelha de uma forma leve e puxava com aquele gancho do ponto de interrogação, para você entender, novamente para junto de onde ele deveria andar. Ou seja, o cajado e o bordão do Senhor conduzia Davi por onde quer que ele estava. Deus, que enxerga no escuro, no claro, em todos os momentos, olhava Davi saindo fora do propósito de Deus, saindo fora da vontade de Deus, e Deus ia diante de Davi e o conduzia novamente ao caminho que o Senhor queria que ele andasse. Antes de Davi sofrer sobre o vale escuro da sombra da morte, o próprio Deus o conduzia aonde o Senhor queria que ele passasse. Não foi assim que aconteceu quando ele comete o pecado com Batseba? Davi estava sossegado, achando que ninguém tinha visto aquilo que ele havia cometido, achando que ninguém iria contar sobre o assassinato que ele havia feito com Urias. De repente, o sumo pastor levanta um sacerdote chamado Natã, e ali ele começa a repreender Davi. É como se Deus estivesse dando uma cajadada na cabeça de Davi, pegando ele com seu cajado, trazendo novamente ao caminho que ele deveria andar, para que ele viesse a viver por amor do nome do Senhor. Todas as nossas lutas, todas as nossas vitórias, todas as nossas derrotas devem ser creditadas ao Deus que criou os céus e a terra, porque é nele, é somente nele que nós encontramos tudo o que nós precisamos. E o Senhor, através da sua palavra, meus irmãos, gerará fé em nosso coração, para que nós possamos crer na sua promessa, e para que nós possamos também crer nos cuidados que ele tem para cada um de nós. O verso 5 e 6 continua essa saga, nos dizendo: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O cuidado do Senhor estava sobre o coração desse homem, de mostrar que esse cuidado não é somente um cuidado físico, mas era principalmente um cuidado espiritual. Eu quero que você reflita nisso que está dizendo o verso de número 5. Em um contexto de guerra, Davi deveria lutar contra os seus inimigos, Davi deveria querer o fim de seus inimigos, mas ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar.
Ele está nos dizendo de uma forma muito clara, que Deus deveria preparar uma mesa farta, para que os seus adversários sentassem à mesa, e vissem tudo aquilo que o próprio Deus havia feito, aquilo que Deus havia o conduzido, aquilo que Deus havia dado a ele como vitória. Veja bem, o Salmo 51, um salmo também escrito por Davi, ele diz que o Senhor não se agrada de holocausto, porque senão ele daria. O Senhor se agrada de um coração contrito e quebrantado. Esse o Senhor não despreza. Isso significa que Davi, mesmo antes da graça ser inaugurada de uma forma definitiva, através de Cristo, Davi já pensava lá na frente. Ele já era guiado pelo Senhor a compreender qual era o propósito de Deus. Então, ele cumpre o que o próprio Deus havia dito ao seu povo: eu vou abrir o mar vermelho para vocês passarem, eu vou mandar maná do céu para vocês comerem, eu vou mandar o sustento, eu vou mandar a água, vocês verão o rio Jordão se abrindo para vocês passarem em seco. Vocês deverão contar isso aos seus pais, aos seus filhos, aos seus netos, a toda a sua geração, para mostrar a eles que eles devem conduzir essa palavra a todos aqueles que são estrangeiros. A todos aqueles que não conhecem a Deus, você deve dizer a eles: vem conhecer do meu Deus, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que me sustenta em cada batalha, que vai te receber quando você quiser vir a Ele, mas que quando você se levantar contra nós, você irá tombar, porque é o nosso Deus que guia as nossas vidas. Então Davi olha para dentro de si e ora ao Senhor, dizendo: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça. A unção era dada a sacerdote, rei e profeta naquela época. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O cálice simbolizava a alegria de mostrar aos seus adversários quem era o Deus de Israel, quem era o Deus que havia escolhido Abraão em meio à idolatria, havia mandado ele a uma terra que manava leite e mel, onde ele nem sabia onde era, onde ele ia somente pela voz do seu pastor, que o conduzia para onde ele iria. E Davi fecha o Salmo 23, nos mostrando que esse Deus nada mais pode nos dar do que a bondade e a misericórdia. Onde quer que ele vá, o Senhor estará dando a ele essa bondade e a misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ele diz que a bondade e a misericórdia o alcançará, porque ele estava sendo conduzido pela voz do seu pastor. Ele estava sendo guiado pela voz do seu pastor. Não importava o momento difícil que ele estava vivendo, ele estava sendo conduzido pelo pastor que direcionava a sua vida. E com isso, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, a bondade e a misericórdia do Senhor certamente estavam seguindo todos os dias de sua vida. Davi olha para dentro de si e consegue refletir na sua história. Como um garoto franzino de pouca idade consegue vencer um homem com mais de 3 metros de altura, como um homem que através de si passa a ser ungido como rei de Israel, e consegue guiar esse povo a viver o propósito de Deus de uma forma intensa. Como que esse homem cria um filho, que ora a Deus mais à frente, pedindo a Deus sabedoria, se não é a bondade e a misericórdia, seguindo Davi todos os dias da sua vida, e fazendo com que ele habitasse na casa do Senhor, dando ao Senhor graças por tudo aquilo que ele estava vivendo, por tudo aquilo que ele havia passado, tributando a Deus tudo aquilo que ele tinha e tudo aquilo que ele era, na casa do Senhor, glorificando ao Senhor. Isso só se deu, meus irmãos, porque Davi, mesmo quando moço, até depois de velho, ele sabia que era no Senhor que ele encontrava tudo o que ele precisava. O que o Senhor quer dizer para você nessa noite é que você tem que parar de achar que você sabe das coisas, que você tem que parar de andar segundo a sua vontade,
que você deve abandonar o medo do seu coração do futuro e saber que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo que você precisa será acrescentado. Que o Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida, se você de fato entender que o Senhor é o seu pastor. E eu te faço uma pergunta, já estou encerrando. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Você pode considerar Deus como seu pastor? Será que você olha e você tem condições de dizer: eu ouço a voz de Deus? Esse Deus que é nosso pastor, eu preciso dizer isso, Ele é um Deus tão maravilhoso, que quando todas as suas ovelhas estavam espalhadas, perdidas, Eles simplesmente olham para dentro de si e manda o seu único filho para ser o sacrifício perfeito por todas as suas ovelhas, para que nós estivéssemos aqui, pudéssemos ouvir a voz do sumo pastor, ouvir a voz do Senhor de uma forma muito clara e objetiva. E não se assuste você que está aqui e fala assim: pastor, mas eu ainda não consigo ouvir. Se você saiu da sua casa e está aqui nessa noite, é o Senhor que já está pegando o seu cajado e trazendo você para o caminho que Ele quer que você ande. É Ele que tem te buscado lá e tem falado ao seu coração. É Ele que tem dito para você que mesmo no vale da sombra da morte você não precisa ter medo, porque é Ele que te conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. É Ele que tem dito a você que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias de sua vida, para que você possa habitar na casa do Senhor para todo sempre. É esse Deus que te trouxe para ouvir isso. Por isso eu quero que você se coloque de pé nesse momento.